Bem, gente, o nosso querido irmão Tom está cometido de uma gripe e me avisou que não poderia vir. Então, vibrações positivas para você, meu irmão. Então, logo, na próxima quinta esteja aqui com a gente, né? O tema de hoje, todo mundo já sabe qual é o tema de hoje? Levanta o braço que já sabe. Ok, viram no Facebook. Já sei. Você também sabe. Ainda bem, né? O tema de hoje é não julgar nem atirar pedras. O que fazer então? O que é que sobra? Se você abre mão de julgar, se eu não vou julgar, eu preciso fazer o quê? Se eu não vou atirar pedras, mesmo que eu esteja com 10, 20 nas minhas mãos, o que é que eu preciso sentir para não fazer isso? Então, para servir de introdução à palestra do nosso querido irmão, daqui a pouco vai assumir o microfone, aqui duas passagens. A primeira diz, não julgueis, ou negocinho difícil, né? Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. É uma passagem de Mateus. Tem uma passagem aqui de João. Essa passagem aqui é muito boa. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher, que muita gente pensa que essa mulher aqui é a mulher adulta, né? Ela é adulta, mas a gente acha que é a Maria Madalena. Não é. Era uma mulher adulta. O microfone não está legal? Tem que aumentar o ganho aí do microfone. Está meio abafado. Está abafado, né? Está abafado. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Acho que é o volume mesmo. Obrigado, Charles. Então, muita gente acha que essa mulher que ia ser apedrejada era Maria Madalena, que não é. Era uma mulher que tinha sido flagrada em adultério. Então, João narra assim. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus, mestre, os fariseus e os escribas, mestre, mulher, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual é a tua opinião sobre isso? Assim diziam, para o tentar e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo Jesus falar daquele modo, os seus interrogadores se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. E ficou Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus, mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu, não, Senhor. Disse-lhe Jesus, também eu não te condenarei. Vai e não peques mais. Então, essas duas passagens servem para ilustrar o tema de hoje. Não julgar e nem atirar pedras. O que fazer então? Nosso querido irmão Charles Barbosa vai falar com a gente aqui um pouquinho do que ele refletiu conosco, compartilhar conosco tudo que ele já pensou sobre o tema. Então, rogando ao alto que o abençoe e o inspire nas suas palavras. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Que os ensinamentos do Mestre Jesus estejam sempre na cabeça, na mente, no coração de vocês. Sim, com os dois exemplos que o João deu, acho que eu não preciso mais falar nada. Já está tudo respondido, né? Já foram... Está todo mundo ouvindo? Está tranquilo? Todo mundo ouvindo? Assim? Isso. A questão de angulação, né? Isso. Muito bem. Então, quando esse tema veio até mim, na verdade, a primeira
passagem que me veio à cabeça para trazer um exemplo para vocês, para a gente conversar sobre isso, foi exatamente a segunda palavra que o Jânio trouxe. E a gente vai partir dela para discutir um pouco. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Eu acho que essa seria uma frase que deveria estar nos nossos corações todos os dias. Quando a gente abre o WhatsApp, quando a gente abre o Facebook, quando a gente tem as nossas relações de trabalho, por vezes conflituosas, quando a gente está na nossa família, que é o nosso grande laboratório de aprendizado, de crescimento. Essa frase, eu gostaria que vocês, de saída, gravassem no coração de vocês. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Você vê o que é sincronicidade, não é? O Jânio já leu para a gente. Então não vou precisar ler novamente a passagem que acabou de ser lida. E eu pergunto, dentro da nossa realidade atual, o que nós temos feito quando a gente vê uma situação? Porque veja, a mulher adúltera daquela época, hoje, são situações também do nosso dia a dia. É o cidadão que num sinal aborda alguém para roubar os pertences. É alguém que comete um crime de corrupção, está sendo preso, está sendo julgado. As nossas situações do dia a dia, elas são as mesmas. Naquela época, o adultério trazia um castigo importante. As pessoas poderiam ser apedrejadas se elas assim fizessem. E nós vivenciamos crimes, entre aspas, pecados semelhantes à nossa frente. E eu pergunto, naquela população, quem vocês são? Quem é o personagem de vocês hoje? Quando vocês assistem a uma questão relacionada à corrupção, por exemplo, qual o sentimento que vem a vocês? Vocês são as pessoas que vêm e apontam aquela mulher para que ela seja julgada? Você é o dono da lei que quer que a justiça seja feita a qualquer custo? Qual o sentimento que vem no coração de vocês? Porque se vem um sentimento de tristeza, se vem um sentimento de revolta, é porque aquilo que está acontecendo também está dentro de você. Vibrou. Não é? Então, eu coloco vocês no mesmo cenário. É o cenário que nós vivemos. E pergunto, quem é o personagem de vocês? Ou será que vocês fazem o papel de Jesus? Que compreende que ali está diante dele uma pessoa que pode cometer erros, obviamente, mas que também pode acertar depois. Vocês se colocam como a posição de uma mãe que tem um filho condenado, mas que acredita piamente que aquele filho vai conseguir se livrar daquela condenação e se tornar alguém bom? Ou vocês estão na posição dos condenadores, daqueles que apontam e dizem, esse não tem mais jeito, é isso mesmo, que morfe naquela cadeia e nunca mais volte para essa sociedade? Como é que vocês lidam hoje? E no trabalho? Como é que a gente lida com aquele chefe que pega no nosso pé? Com aquele colega de trabalho que aparentemente trabalha menos e aparentemente quer trabalhar menos? Eu me recordo de alguém que citou um exemplo aqui de muito incômodo por um colega que ficava sempre no computador, e na verdade aquele colega que ficava no computador e que aparentemente estava matando o trabalho, ele estava escrevendo cartas de despedida, pois estava pensando em suicidar-se. E a gente muitas vezes deixa de visualizar uma situação como essa, porque o julgamento nos afasta da bondade e da generosidade. E são características que a gente precisa cultivar. A gente faz prece por quem comete crime. Quando a gente está nos nossos grupos, que acontecem situações de violência,
ou situações relacionadas a desonestidades ou atos que não são adequados, né, segundo os nossos preceitos e conceitos, a gente sempre escuta pedir preces para quem sofreu. Ah, não, que eu preciso de prece para uma moça que sofreu uma violência urbana e que está, etc., e ela está muito consternada com isso. E alguém pediu prece para o cidadão que fez aquilo? E eu pergunto, nessa condição, quem mais precisa de prece? Quem mais precisa de prece? É o nazista que torturou ou o judeu que foi torturado na Segunda Guerra? Será que a gente lembra de quem fez o ato do qual nós estamos falando? E no Evangelho, o Evangelho nos ajuda a entender um pouco mais sobre isso. E ele traz caridade com os criminosos, no capítulo 11. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Por acaso um pai ou uma mãe tem um amor diferente pelos filhos que tem? Como é que funciona isso nas nossas vidas? Lembro de uma visita do Chico Xavier a um presídio, onde perguntam, Chico, você deve estar vendo, porque ele tinha a percepção tanto do mundo espiritual quanto do mundo material, inclusive chegava a confundir, né, de tanta interesse no qual ele via o mundo espiritual, e perguntava, você deve estar vendo aí atrocidades, né? Você deve estar vendo espíritos do mal aqui ao redor. E ele olha para os irmãos que estavam fazendo a visita para ele e fala, olha, o que eu vejo aqui ao redor são pais e mães fazendo preces por seus filhos. Então, a gente precisa, e é muito importante que a gente lembre que não faz sentido a gente achar que o mal vence o bem, porque não é isso que a gente aprende. É o bem que vence o mal. E aquelas pessoas que estão hoje cometendo o que a gente acredita que são atos atrozes, né, ou que nós nunca faríamos, que nós já fizemos. Olha a música que a gente cantou. Em alguma situação que não nesta vida, ou até mesmo nesta vida, a gente já cometeu crimes. Nós já estivemos nesse momento. Hoje, a gente agradece a Deus por ter a compreensão. A gente agradece a Deus por não estar neste patamar que já estivemos. Mas o que nós podemos fazer por essas pessoas é prece. É pedir a Deus por elas. É de alguma forma apoiá-las. E daí vem, ainda no Evangelho, no capítulo 11, caridade com os criminosos, pensais que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como o conheceis, e lhes será concedido menos a vós. E aqueles irmãos que depois de desencarnados estão em esferas inferiores, de repente, aqueles espíritos do bem advêm de esferas superiores, única e exclusivamente para resgatar aquelas pessoas. Será que a gente tem feito isso no nosso dia a dia? A gente tem procurado resgatar alguém? A gente tem pedido por aqueles que fazem algo que a gente julga que é errado? E para a gente que julga, na verdade, eu queria confessar para vocês que foi um exercício difícil para mim. Não é a primeira vez que eu falo desse tema, mas é, sem dúvida, a vez mais difícil pela qual eu falo desse tema. Porque os nossos irmãos espirituais, eles me deram a oportunidade de vivenciar os julgamentos que eu faço nessas últimas 3 semanas. E foram 3 semanas muito difíceis, porque quanto mais a gente julga, mais a gente se afasta da bondade, da caridade e do amor.
E realmente e essa última semana foi uma semana extremamente pesada, para que eu pudesse vivenciar isso. Então, quando a gente julga, a gente se afasta. E quando a gente julga, conhecendo o amor de Deus, conhecendo a importância da caridade e entendendo o motivo pelo qual nós aqui estamos nessa vida, mais pesado ainda fica. E eu lembro da nossa música, vocês cantaram. E eu tenho certeza que muitos de vocês cantaram com o coração. Perdoe sempre, outra vez, onde a voz do crime ecoe. A quem faça o que você já fez, por ser ainda o que você já foi. Nós somos semelhantes, não tem ninguém melhor do que ninguém. A nossa natureza é a mesma. Nós só estamos em patamares diferentes. Quem está no patamar melhor, na verdade, tem motivos de sobra para ajudar quem está no patamar menor, e não ao contrário. Quem está mais longe de Deus tem mais dificuldade de ajudar. Eu me deparei com o livro O Espírito da Verdade, também no decorrer das semanas. É interessante porque são processos que acontecem quando a gente está formulando essas palestras. E eu vi um parágrafo em um dos textos, na verdade é um texto que foi, é um livro que foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, Valdo, né? Não é isso? E Valdo Vieira, onde eles psicografaram o mesmo período em lugares diferentes, e as páginas ímpares são psicografias do Chico, as pares do Valdo, e com a ajuda de vários irmãos espirituais, como Emmanuel, Bezerra de Menezes, dentre outros. E daí me chamou a atenção: simpatia e bondade. Envolve em tua generosidade fraterna a alma infeliz e desajustada, e nela descobrirás imprevistas nuances de amor. Eu lembro de uma música da Mercedes Sosa, onde ela fala: eu te ofereço o meu coração. Eu sei que não será fácil, eu sei como se passa, mas eu ofereço o meu coração. Eu te darei tudo e você me dará algo que me alivie um pouco mais. Mas a gente tem que estar disposto a doar. E aí vem uma história na sexta história desse livro, chamada Deus te abençoe. Eu tenho aqui a história. Você pode segurar um pouquinho? Deus te abençoe. Logo após fundar o Lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, no estado de São Paulo, viu-se Dona Clélia Rocha em sérias dificuldades para mantê-lo. Tentando angariar fundos de socorro, a abnegada senhora conduzia crianças aqui e ali em singelas atividades artísticas. Acordava almas, comovia corações e sustentava o laborioso período inicial da obra. Desembarcando certa noite em pequena cidade, foi alvo de injusta manifestação anti-espírita. Apuros, gritarias, condenações, Dona Clélia, com auxílio de pessoas bondosas, protege as crianças. Em meio à confusão, vê que um moço robusto se aproxima e, marcando-lhe a cabeça, atira-lhe uma pedra. O golpe é violento, o sangue escorre, mas a operosa servidora do bem procede como quem desconhece o agressor. Medica-se depois. Há espíritas devotados que surgem, Dona Clélia demora-se por mais de uma semana orando e servindo. Acabava de atender um doente em uma casa particular quando entra uma senhora aflitíssima. É mãe, tem um filho acamado com meningite e pede-lhe auxílio espiritual. Dona Clélia não vacila, corre ao encontro do enfermo e, surpreendida, encontra nele o jovem que a ferira. E eu pergunto: o que é que vocês fariam? Esse cidadão, há alguns dias, jogou uma pedra na sua cabeça, porque você
simplesmente porque você tinha um credo diferente dele. E aí? O que vocês fariam no lugar da dona Clélia? Não precisa responder. Febre alta, inconsciência, a missionária desdobra-se em desvelo, passes, vigílias, orações, enfermagem carinhosa. Ao fim de 6 dias o doente está salvo. Reconhece-a envergonhado e, quando a sós, beija-lhe respeitosamente as mãos e pergunta: a senhora me perdoa? Ela, contudo, disse apenas com brandura: Deus te abençoe, meu filho. Mas o exemplo não ficou sem fruto, porque o moço recuperado fez-se valoroso militante da doutrina espírita. E ainda hoje, onde se encontra, é denotado batalhador do Evangelho. Olha só que oportunidade alguns de nós perderíamos numa condição como essa. Vejam os frutos que a caridade e o amor dessa mulher trouxe, esquecendo-se de si, para ajudar o próximo, sem julgamentos. A gente conhece alguém que passou por muito sofrimento e também não nos julgou. A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Vamos pensar um pouco nas nossas famílias. Qual é a nossa posição? Nós somos os juízes que julgam e condenam? A gente traz parcimônia, a gente traz paz, a gente faz preces pelos nossos familiares que mais precisam, que muitas vezes são aqueles que estão mais afastados de nós, que muitas vezes são aqueles que cometem atos que estão mais na nossa imaginação, distantes do que a gente faria. Como é que a gente lida? É o nosso laboratório. E aí que está o nosso aprendizado. Não é por acaso que eles estão ao nosso redor. Como é que a gente lida com os nossos filhos quando eles fazem alguma coisa errada? E da forma como a gente lida com os nossos filhos, que certamente, e na maioria das vezes é uma forma amorosa, é exatamente da mesma forma como a gente lida com os amigos, ou com as notícias que a gente vê na TV com relação a algumas pessoas. E eu pergunto, se é diferente, por que é diferente? Se a gente está aqui para amar a todos de uma forma igual, se nós somos filhos de um mesmo pai, se a gente na verdade está julgando e está olhando para um irmão, ou mesmo para um filho, por que esses laços, por que os laços espirituais eles são esquecidos? A gente pensa só nos laços materiais que a gente tem, ou carnais que a gente tem. Eu adoro essa história. Foi com essa história que eu, pela primeira vez, fiz uma palestra espírita, há 4 anos e meio. Ingressei no Espiritismo há 5. E foi justamente a volta do filho pródigo que me fez retornar, né? Se a gente tem uma visão maior, retornar para o Espiritismo. Se a gente olha só para essa encarnação, onde eu me encontrei com o Espiritismo, é mais interessante a gente olhar mais, né? Então, onde eu me encontrei com o Espiritismo, o fato inicial para o meu reencontro foi o encontro com essa escultura em Copenhague, na Dinamarca, quando eu estava no congresso. E eu me deparei com essa escultura, a volta do filho pródigo, e eu simplesmente fiquei, eu acho que umas 2 horas nessa escultura, bati fotos dela em todos os ângulos, e me veio, durante essas 2 horas, a reflexão. O que eu faria, o que eu gostaria se fosse o filho pródigo? Aquele que errou, aquele que desejou a morte do pai quando pediu a herança antecipada, que saiu, que gastou todo aquele dinheiro com, vamos dizer, com atitudes superficiais, que não trouxeram nenhum benefício, e volta miserável para a casa daquele pai. O que eu gostaria de receber como filho
E na verdade a perspectiva dele era que o pai pelo menos o empregasse, porque ele entendia que os empregados do pai eram mais bem tratados do que ele estava sendo naquele momento. E surpreendido ele foi quando ele recebeu um abraço desse pai. E o pai mandou matar o carneiro e mandou chamar os amigos, porque o filho havia morrido e tinha voltado para casa. Será que vocês como filhos não gostariam disso? O que vocês esperam quando vocês estão sendo julgados? Vocês esperam o que vocês fazem com as outras pessoas quando vocês julgam? Ou vocês esperam algo diferente? O que é que nós esperamos? Eu estou aqui também no barco, né? E eu me coloquei no lugar desse pai. E eu disse, será que eu como pai o receberia como esse pai recebeu? Ou eu castigaria? Eu disse, tá bom, você vem, mas olha, é o seguinte, agora as regras aqui são essas. Será que a história seria mais bonita dessa forma? Se eu não colocasse para fora o amor que estava aqui dentro, represado, e a angústia de achar que perdi o meu filho? A gente às vezes como pai faz isso. E os personagens que estavam ao redor assistindo aquilo? Alguém diz, mas rapaz, como é que pode? Esse menino faz de tudo, olha o que esse pai faz. O pai vai lá e mata um carneiro. Está estragando o menino. Não é assim que passa pela cabeça da gente? Ou seja, isso acontece nas nossas vidas o tempo inteiro. E a gente precisa refletir em torno dessas parábolas, dessas histórias. E disso que acontece. Isso está acontecendo hoje na vida de vocês. E a gente tem que pensar, será que nós estamos fazendo o papel desse pai, que fez o papel de Deus, porque ele se espelhou em Jesus ao abraçar o filho? Do filho que, ao cometer um erro e admitir, esperava, pelo menos que o pai o empregasse e recebe um abraço? Dos personagens ao redor que criticam, que acham bonito, que choram, ou que aprendem com aquilo ali e levam para suas casas? Aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. E aí, pessoal, será que a gente não anda atirando um monte de pedra por aí? Eu me deparo muitas vezes com notícias enganosas que são difundidas por nós, porque a gente não busca saber a origem, a gente simplesmente manda. Este casal está sequestrando crianças no lugar tal, tal, tal. E tem a foto lá da pessoa que às vezes é um casal que alguém resolveu difamar. E o que é que a gente faz? A gente manda para 200 pessoas. Esse casal está sequestrando crianças e a gente está sendo instrumento dessa injustiça, achando que está fazendo bem. Então, cuidado, aqui a gente hoje se depara com outras armadilhas. Jesus se deparou com uma armadilha quando alguém perguntou, e aí, o que é que a gente faz com essa mulher? Porque se ele manda apedrejar, ele vai de encontro ao que ele está dizendo. Ele está dizendo para a gente se amar, né? E não para a gente apedrejar. Mas ao mesmo tempo, se ele não faz, ele está indo contra a lei, a vigente naquela época. E ele, com toda a sabedoria que ele tinha, aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Era a única resposta possível nessa condição. Era como ele poderia fazer. E será que a gente tem feito isso? Eu gostaria que vocês refletissem muito sobre isso, porque eu tenho tido o entendimento de que esses instrumentos têm sido instrumentos para a gente se afastar da bondade, se afastar da caridade, se afastar do amor, se a gente não os utiliza adequadamente. E aí aparecem os 3 filtros aqui, atribuídos a Sócrates, mas seja como for, seria interessante que a gente os tivesse vivendo em sociedade, antes de falar qualquer coisa de alguém, ou falar acerca de qualquer fato, assim como vivendo em comunidades virtuais, quando antes da gente publicar alguma coisa, ou tocar para frente algo que foi recebido. O primeiro filtro é, será que aquilo que você recebeu é verdade, ou que você vai falar é verdade? E a pergunta é, você tem certeza de que é verdade? Você tem certeza que aquilo ali foi realmente o Neymar que falou naquela hora?
Que alguém diz, foi falado pelo Neymar, e daí as pessoas lá e todo mundo acha que o rapaz falou. Será que ele falou? Que ele caiu, a gente viu, né? Mas a questão é o que ele falou, não é verdade? O segundo filtro, o primeiro é verdade. Ele caiu, isso é verdade. Mas, será que ele falou aquilo que está lá escrito e você está divulgando? O segundo é a bondade. O que vai dizer ou publicar é algo de bom? Geralmente é, pessoal. O que a gente recebe, o maior percentual das coisas que a gente recebe hoje via internet, é bom ou é ruim? Então, o que vai dizer ou publicar é algo bom? E a terceira é a utilidade. O que você vai dizer é útil para as pessoas que escutarão ou lerão? Se a gente seguir esses 3 passos, sempre antes da gente divulgar alguma coisa, a gente vai certamente deixar de ser instrumento para as outras pessoas se afastar do amor, da bondade, da generosidade. E o Emmanuel faz uma notinha para a gente no livro Momentos de Ouro. Confia em Deus, sofre com paciência, faze o que pudestes pela conservação da paz. Evita os assuntos amargos, não penses mal de ninguém. Esquece as nuvens que passaram. Desculpa aos que porventura te hajam ofendido. Não percas a bênção do trabalho. Serve sempre. Cultiva a alegria de ser útil e triunfará sempre com a bênção de Deus nas provas de cada dia. E quando a gente julga o outro na nossa mente, que absurdo, hein? Esse pai fazendo isso por esse filho. O filho faz tudo isso, o cara manda matar o melhor carneiro. E aquele outro filho que ficou? Como é que fica? Será que eu não tenho defeito semelhante? A gente, quando critica o outro, a gente olha pra gente? Porque muitas vezes o que chama a nossa atenção no outro é algo nosso. E a gente tem que estar atento para isso. Será que as pessoas que eu julgo tão duramente não têm qualidades que me faltam? Eu também tive gripado. E os erros que você tem e o outro não? E se o resultado dessas ponderações for de fato que os seus defeitos são muito menores e as qualidades muito maiores, eles são mais e mais motivos para você cultivar a tolerância e a compreensão. Então, no momento que você entende que o outro está numa condição pior que a sua, naquilo que você está julgando, é mais um motivo para você ser caridoso. Obrigado. Isso é caridade. Minha esposa já mandou mensagem, tá tossindo, hein? Já tá me dando aí a... E pessoal, e quando a gente está no lugar da mulher adúltera, como vocês gostariam de ser julgados? Se vocês fossem a mulher que está sendo apontada, que está no chão, as pessoas com as pedras nas mãos, e você ali pedindo a Deus para que nada aconteça com você, e pedindo para que as pessoas te recebam de uma forma diferente, como é que você lida com isso? Quando a gente é, aspas, o pecador, quando nós estamos sendo apontados. E pergunto novamente, será que quando a gente aponta, a gente está fazendo o que a gente gostaria se a gente estivesse sendo apontado para com os nossos irmãos? Será que a gente gostaria de uma pedra quando a gente está sendo julgado? Não, joga mesmo, eu realmente não presto, é isso mesmo.
Ou eu estou disposto a acertar? Será que nós somos aqueles que apontam, os donos da lei, que trazem a lei passo a passo para que os outros aprendam e também julguem? Ou será que nós somos a mão que recebe? Aquele que não julga, mas que compreende. Aquele que se coloca no lugar. Aquele que tem compaixão. Quem nós somos hoje entre esses personagens? Porque eu repito, quando a gente traz as parábolas e as histórias que foram contadas, essas histórias estão falando da gente. E a gente precisa se colocar dentro dessas histórias. Porque certamente hoje vocês são algum desses personagens. E como nos julgamos? Nos julgamos com a mesma severidade que julgamos os nossos irmãos? A gente é mais compreensivo com a gente? Ou a gente é mais... Como é que seria a palavra? Algoz, severo com a gente? A gente tende a ser mais compreensivo, não é verdade? E a gente não tem que amar os outros, amar a Deus acima de tudo e amar os outros como a nós mesmos? Por que a gente julga diferente? Não está lá a mensagem? Todo mundo conhece essa mensagem, não? Sim. Alguém aqui não conhece? Por que a gente age diferente? É um convite para a gente aprender, né? A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. O bom exemplo arrasta. Me lembro quando o meu pequeno tinha mais ou menos 1 ano, e eu, assim, isso mudou no decorrer do tempo. Mas na época, quando eu estava em algum lugar onde eu não conhecia ninguém, eu atualmente me fechava. E ele passou a se comportar muito parecido. Eu cheguei para um amigo psicólogo e disse: olha, mas ele é igual a mim até nisso, é impressionante. Ele fica ali sério, ele não fala com as pessoas, ele fica ali na dele e tudo. Ele olha para mim e diz: olha, eles observam e repetem mais o que a gente faz do que você pensa. E eu propositadamente, entendendo que aquilo era importante para mim e para ele, mudei o meu comportamento. Ao invés de me sentir intimidado quando não conhecia ninguém, eu passei a me colocar, e passei a sorrir mais, e passei a estar com as pessoas, e que surpresa, ele também passou a sorrir mais. Ou seja, a gente está sendo observado o tempo inteiro, observado nas nossas atitudes. Se a gente traz boas atitudes, a gente também arrasta boas atitudes para perto da gente e para as pessoas ao nosso redor. E aqui falo de indulgência, que é um sentimento lindo, no qual a gente aceita o irmão do jeito que ele é, inclusive exacerbando os seus aspectos bons e reduzindo aqueles aspectos que são ruins. Ao invés de enaltecer o ruim, mas aquele cara ali não presta. Não. Ele tem qualidades e eu preciso aprender com as qualidades dele. Isso é indulgência. E a gente precisa vivenciar a indulgência no nosso dia a dia. Não julgueis com severidade, senão vossas ações. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Por que, pois, ser tão clarividentes quando se trata do próximo e tão cegos quando se trata de vós mesmos? Isso foi falado, inclusive, na semana passada aqui, né? E eu lembro que as amizades determinam o quanto somos amados em todos os momentos de nossas vidas. E é impressionante como a gente se sensibiliza com os atos de bondade dos nossos amigos para conosco. E esse é o momento de nós cultivarmos também um sentimento belo, além da indulgência, que é a gratidão. Certamente, todos aqui têm mais motivos para ser gratos do que mais motivos para reclamar. E alguns mais reclamam do que agradecem. A gente age como um menino de 5 anos que sempre está querendo mais.
Pode brincar 1 hora, acabou a brincadeira, não, mais 5 minutos, não, mais 10, não, mais... E assim a nossa relação com Deus muitas vezes. E precisamos melhorar a cada dia, abrir os nossos corações, entender que existem histórias que devem ser lembradas e não devem ser repetidas. Existem histórias que devem ser lembradas e que servem de aprendizado. Me recordo de uma história de 2 amigos que estavam presos num campo de concentração já há vários anos, quando um se depara com o outro e o outro está em prece de agradecimento. E o amigo olha e fala: o que você está fazendo? Eu estou fazendo a minha prece. E o que você está fazendo? Eu estou agradecendo a Deus. E ele fala: como assim, agradecendo a Deus? Isso, na verdade, é um relato em um museu do Holocausto em Washington, e tem um relato no final de um deles falando isso. E ele fala: por que agradecendo? Eles nos torturam, a gente está aqui morrendo de fome, as pessoas estão adoecendo e morrendo, a gente está passando por tudo que a gente está passando, eles lá, a gente aqui, eles numa boa, a gente numa ruim, e você está agradecendo? Ele disse: sem dúvidas eu estou agradecendo. Eu estou agradecendo a Deus por estar aqui desse lado, e não do lado dos nossos irmãos que estão fazendo isso conosco. E essa é a visão maior, e não a visão pequena. A visão pequena é olhar nessa encarnação. Olha, eles estão vivendo ali, eles roubaram o dinheiro e estão ali vivendo no luxo. Mas será que é essa mesma visão que a gente tem que ter? Quando a gente olha e a gente, aspas, julga, será que o julgamento está correto? Será que de fato está todo mundo numa boa? A gente não muito longe, aqui no Brasil, viveu um momento onde a cor da pele determinava se você iria ser um servidor escravo. Você poderia apanhar, você viveria uma vida como vocês conhecem muito bem. E era só a cor da pele. Beleza. 1 minuto. Você já foi mais bonzinho, você já deu 5, 10, tudo bem. Olha só, vocês conhecem esse desenho, né? Quem tem menino, neto, filhos, sobrinhos, e encontrou-se uma bondade no malvado favorito. Na verdade, ele virou o malvado favorito. Ou seja, todo mundo tem bondade. E a gente tem que aprender a olhar e dizer: ah, não é possível, raposa não pode ser policial, raposa tem que roubar galinha, não é verdade? Ah, não, mas se é essa família, então... Não acontece isso, pessoal? Vamos olhar para as pessoas, vamos olhar para a essência delas. É isso que interessa quando a gente olha para elas. Às vezes, uma característica diferente faz com que a gente seja agressivo com alguém. Uma característica, um traço distinto de outras pessoas. Quem mais precisa de preces aqui? É esse cidadão que está preso no alcoolismo, que é a 3ª encarnação dele, no qual ele continua preso à droga e ao álcool, no qual ele agride as pessoas, ou a família que está com ele? A gente tem a pensar na família. Eu acho que a família precisa, sim, de todo o apoio, mas ele também precisa. E às vezes, no nosso julgamento, a gente se esquece disso. Eu conto uma historinha em 35 segundos. Eu achei a história desse cidadão linda. Ele chama Max Epstein, ele mora nos Estados Unidos. Ele também ficou preso num campo de concentração quando era adolescente. E o mais interessante desse cidadão é quando ele fala que era um ambiente sombrio, mas cada pequeno ato de bondade me dava esperança. Prefiro lembrar desses momentos, e esse é meu lema de vida. E daí quando ele fala isso para o repórter diz: espera aí, quer dizer que você entendeu a importância da bondade, dos momentos de bondade na sua vida, no campo de concentração nazista? Ele olhou, sorriu e disse: foi, exatamente. Foi lá que eu aprendi a importância da bondade na vida da gente. E ele destacou, ele dizia: olha, o guarda chegava para mim e dizia: olha, fica mais perto de mim que aquele bate. Eu não vou bater em você, fica aqui perto de mim. Pronto, ele se prendia àquele ato de bondade e dizia: alguém foi bom comigo hoje. Quando alguém dividiu o pão, alguém foi bom comigo hoje. E ele disse que isso é um lema, é algo que ele empreendeu na vida dele e até hoje é lindo, porque quando ele fala, ele sorri.
é realmente da essência dele. Que o quanto ele aprendeu com a bondade numa situação na qual ele poderia estar na revolta. E a pergunta é, a gente quer ficar preso na revolta e no julgamento? Ou a gente quer se apegar à bondade e sair dessa prisão? Eu acredito na bondade, eu não consigo julgar as pessoas. Mais um sobrevivente que não se consumiu pela raiva. Eu vou para frente, porque eu tenho pouco tempo. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, e consiste em não se verem superficialmente os defeitos alheios, mas em se procurar destacar o que há de bom e virtuoso no próximo, ou seja, indulgência. Mais um exemplo, muito rápido. Quando assumiu o governo da África, tinha muitos motivos para fazer com os outros o que foi feito com ele ou com o povo dele, não é verdade? O que foi que ele fez? Acabou com o preconceito, ou buscou a vida inteira isso. Durante a minha vida, dediquei-me a essa luta do povo africano. Lutei contra a dominação branca, contra a dominação negra, acalentei o ideal de uma sociedade livre, democrática, na qual as pessoas vivam juntas em harmonia e com oportunidades iguais. É o ideal pelo qual eu espero viver e realizar, mas se for preciso, o ideal pelo qual estou disposto a morrer. E aqui mais um julgamento. Talvez alguém de nós estivesse nesse julgamento, não é? Quando se pediu para escolher entre Jesus, que trouxe a lei do amor, e Barrabás. E as pessoas apontaram para quem? E quem foi que apontou para Barrabás? A humanidade, né? Na visão que tinha naquele momento. Vocês imaginam o que é que Jesus pensava quando estava carregando a cruz naquele momento? Um dia eu me deparei com essa reflexão, quando eu estava com a minha esposa vivenciando o que seria uma injustiça para com a gente. E durante a prece eu me emocionei quando pensei no que Jesus passou nos últimos dias daquela encarnação dele. E me emocionei mais ainda quando pensei em tudo que aconteceu, e vocês sabem tudo que aconteceu, e foi, na época, a morte, que seria a morte mais violenta, na verdade, ele foi crucificado, e no final daquela encarnação, ele fala: perdoai a todos, pois eles não sabem o que fazem. Que nós possamos ter a bondade, a caridade e o amor nos nossos corações, e que a gente se aproxime cada vez mais da bondade, da caridade e do amor. Assim seja. Bem, Charles, obrigado, né? Desculpa ter dado só um minuto. Mas a missão foi cumprida e fica a reflexão sobre o quanto nós temos de intolerância, quanto já estamos abertos para sermos mais compreensivos em relação às falhas dos seres humanos, e incluindo as nossas também, que às vezes nós somos altamente rigorosos demais, batemos demais em nós mesmos e precisamos olhar para isso também. 2 dicas de livro. Primeiramente, Scooby-Doo, Explorando os Caminhos da Luz, peruano Luiz Ru Rivas, inspirado no livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier e Emmanuel. E esse aqui, o livro da psicóloga Lourdes Possato, lá da Grande São Paulo, diz assim: se você é do tipo que gosta de achar um culpado para tudo que lhe acontece, se você não gosta de pensar sobre responsabilidades, se você acha que alguém tem que decidir por você, se você fica esperando que alguém faça um milagre por você, se você se considera uma vítima do mundo, se você considera o mundo e as pessoas extremamente injustos e cruéis, se você acha que Deus é injusto, que não existe por conta das coisas ruins que acontecem com a humanidade, e se você acha que mudar é extremamente difícil ou impossível, eis um manual para você se autoconhecer
de sair dessa vibe, dessa vibração, e passar a fazer uma mudança interior efetiva, sendo menos ego e mais essência. Livro Equilíbrio Emocional, como promover a harmonia entre pensar, sentir e agir. Muito bom. É minha amiga do Facebook. Gosto muito dos livros que ela escreve. Bem, então, nossos avisos finais. Cadê o nosso amigo Hugo?